Fala rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Gé Vascão. Meu nome é Luan Antoniel e hoje, dia 1º de agosto de 2026, cheguei quase agora do Maracanã, né? Tô um pouco, não sei se vai dar pra perceber no áudio, mas eu tô um pouco rouco até, com a voz um pouco ruim. Enfim, hoje, dia 1º de agosto de 2026, o futebol no Maracanã será conhecidamente como o dia que o futebol foi assassinado, foi morto, esculhambado. Hoje, Vasco e Fluminense protagonizaram um jogo horroroso, horroroso. Não tenho o que dizer. Ah, mas é primeiro jogo, é assim mesmo, é estudado. Não estava estudado, estava horroroso. A gente consegue muito bem perceber um jogo estudado e um jogo horroroso. Hoje foi um jogo horroroso. Ponto. É isso. O Vasco com muita dificuldade, como sempre. E o Fluminense, que é um time melhor treinado, é um time melhor que o Vasco, só que com muita dificuldade também, de tudo. Foi um jogo com muito erro de domínio, porque a gente foi um jogo ruim de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Teve uma hora que parecia um jogo de botão. Pá, bola batia, voltava. Horrível, gente, horrível. Assim, foi de doer a vista. Eu tô falando de coração. Eu ouso dizer que foi o pior jogo que eu, Luan Antoniel, já assisti dentro do estádio. Não tô falando assim, pior jogo do Vasco. O pior jogo do Vasco foi o 6x1 lá pro rival e ponto. Mas aí tinha um outro time no outro lado. Hoje não. Hoje, os dois times, meu pai amado, meu Jesus Cristo. O que foi esse jogo? Gente, não é pessimismo, não é sendo chato, é a verdade. Uma coisa desastrosa. Enfim, se inscreva no meu canal, deixe seu like, comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Isso me ajuda muito. Façam isso. Me sigam também no Instagram, vou deixar o link aqui no. no... Esqueci o nome, gente. Tô tão desnorteado que eu esqueci o nome. Vou deixar aí no link aí o meu Instagram. Descrição. Lembrei o nome do negócio. Vou deixar aí na descrição o meu Instagram. Bom, o Vasco veio a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Jair, Ramon Rick, Tietê, Andrés Gomes, David e Adson. Cara, eu entendi a ideia do Pedro Emanuel com o David e que dá mais mobilidade pro time e um pouco mais de físico. O Brenner dá mobilidade, mas não é físico. Foi uma boa escolha, eu acho que o David fez um bom jogo contra o Fluminense lá no Carioca, não sei se vocês vão lembrar, mas jogando de ponta. Ele jogou de ponta naquele jogo e ele engoliu o Samuel Xavier. Eu acho que tinha uma jogada muito bem executada para aquele jogo, que era um lançamento pro David fazer o pivô no Samuel Xavier, que é baixinho. Então o Vasco conseguiu muito bem machucar muito o Fluminense naquele jogo, que o Vasco acabou sendo eliminado com o gol do Ganso. O jogo foi 1x1, foi o gol que o Brenner perdeu o pênalti. Enfim, o Vasco conseguiu machucar muito o Fluminense naquele jogo. O Vasco parecia saber todos os pontos fracos do Fluminense. Não foi o caso de hoje. O caso de hoje, o Vasco não teve muita criação. A melhor chance do Vasco foi com o Tietchan no segundo tempo, uma finalização de cabeça que ele estava sozinho e parece que tem medo de cabecear a bola. Ele cabeceia a bola muito mal. Cara, se ele cabecear reto, ele ia afundar o gol do Fábio. Ele tentou tirar, muito esquisito, ele nem precisou pular para cabecear. E foi a melhor chance do Vasco no jogo. Fluminense que, apesar de tudo, apesar do jogo ruim, teve mais chances que o Vasco. Teve uma com o John Kennedy, teve uma com o Savarino. Acho que foram duas com o John Kennedy, eu acho que teve uma no primeiro tempo. Não sei se estava impedido esse. Teve uma com o Savarino. Mas assim, um time que, apesar de tudo, apesar de ser muito. De errar muito, é um time melhor que o Vasco. Ponto. Ponto. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Mas que no final, quem estava querendo a vitória era o Vasco. O Vasco tentou a vitória até o final. E acabou não acontecendo. Eu fui embora nos acréscimos. Quando deu os acréscimos, eu falei, cara, não vai acontecer nada aqui. Tô indo embora. Melhor coisa que eu fiz, inclusive. Mas tinha um cara no meu lado. Tava lá. Deu 30 minutos quando. Eu não lembro quem foi que errou um passe ridículo e falou: Gente, eu tô indo embora. Ele foi embora. Com 30 do segundo tempo, ele falou: Gente, eu tô indo embora.
perdeu totalmente a paciência, foi-se embora. E é isso, cara. A vontade da maioria que tava ali no jogo era isso. A minha vontade era de ir embora no intervalo. Depois do primeiro tempo, a vontade era de ir embora no intervalo. O Vasco tentando criar, botando uma pressão ali, mas sem finalizar. E o Fluminense na dele. O Fluminense que quando conseguia sair jogando, levava muito perigo ao Vasco, cara. O Vasco não estava encaixando aquela pressão lá em cima. E o Fluminense conseguia sair muito bem, principalmente com o Ignacio. O Ignacio conseguiu sair bem em todas. Apesar do Rabelo estar torto, né, jogando, o zagueiro Destro jogando na esquerda, o Ignacio ajudou muito a saída de bola do Fluminense. E o Martinelli também é um cara outro nível. Acho que os melhores em campos, para mim, dos dois times, é o Martinelli do Fluminense. E para o nosso, eu boto o Jair. Eu acho que eu boto o Jair nesse balaio. A gente tem que lembrar sempre que o Jair é um cara que ficou quase um ano parado. Voltou a jogar como titular depois de muito tempo. Então, assim, ele recuperou de uma lesão da outra vez. Voltou aos pouquinhos. Quando pegou o ritmo, machucou de novo. E agora ele volta melhor do que da outra vez. E me surpreendeu muito o Jair titular hoje. Não esperava. E não esperava que ele fosse conseguir performar bem. Performou. E assim, é um cara que, bem, gente, não tem o que discutir, não tem discussão. Jair é titular do Vasco. Pode vir Souza, pode vir. O Jair tem que ser titular do Vasco. O Thiago Mendes, enfim. Inclusive, fez muita falta hoje o Thiago Mendes, com certeza. Aquela expulsão ridícula dele tem que ser criticado. Ridícula. Mas fez muita falta no jogo de hoje, com certeza. Jogo a cara dele hoje, jogo bom para ele jogar. Mas, infelizmente, o Thiago Mendes estava suspenso. Sobrou a bomba pro Ramon Henrique, que não fez uma boa partida, o garoto sentiu o peso do jogo. E é normal, gente, não é normal, é normal. Não adianta vocês virem falar, meu Deus, o moleque não presta. Calma, pelo amor de Deus. É um garoto. Vai ter muita gente imbecil falando, meu Deus, garoto, ganhando não sei quantos mil, tem que cobrar. Calma, gente. Não vou queimar, não vou cair nessa. O garoto tem potencial. E fez uma partida ruim, ponto. Assim como o Rojas, que entrou no lugar dele e só fez merda. Errou tudo também. Então, assim, o Vasco pode ser eliminado pelo Fluminense, não importa o que vai acontecer no outro jogo, a culpa já tem. O Vasco já tem um culpado de uma possível eliminação. Diretoria do próprio clube. A demora para contratar fez o Vasco jogar um garoto hoje aos Leões. A demora para contratar fez o Tietê ser titular hoje, gente. O Tietê. A demora para contratar fez um cara que ficou quase um ano parado de jogar como titular hoje. A esperança do Vasco é esse trio de meio campo. Um garoto, um cara que já era para ter se aposentado, e um cara que estava quase um ano sem jogar e jogando um jogo de alto nível desse. Esse é o meio campo do Vasco hoje. Então, assim, o Vasco é eliminado, a culpa é totalmente da diretoria, não tem dúvida disso, não tem para onde correr, ponto. E, e o ataque do Vasco não é nem ineficiente dessa vez. É inútil mesmo, nulo, nada, um nada. O Adson parecendo uma criança. O Adson vem de um pós-Copa muito ruim. O pré-Copa do Adson era bom. Ele vem do pós-Copa horroroso. Horroroso até agora, pós-Copa do Adson. Muito ruim mesmo. E as peças no banco de reserva preocupam. É Nuno, é Marino. Preocupa muito o Vasco. Preocupa muito. É Spinelli também. Então, assim, eu acho que o Pedro Emanuel tem que vir com Andrés Gomes, essa trinca de volantes mesmo, seja quem for. E o Nuno, cara. E no segundo tempo bota o Andrés Gomes, não, o David. O David entra bem no segundo tempo, enfim. Destacar também negativamente o Cuiabano. Meu Deus do céu. Pesado. Vai ser o calcanhar de Aquiles do Vasco no segundo jogo. Se o Fluminense explorar bem essa falha do Vasco defensivamente pela esquerda, o Fluminense vai castigar o Vasco. Castigou poucas vezes hoje. Teve um lance do Canóbio, o Canóbio teve a chance de finalizar, finalizou mal. Então, assim, esse lado esquerdo do Vasco é muito preocupante, que o Cuiabano sobe para voltar, meu amigo. É um bonde, é um bonde. O Canóbio tava na frente, ele tava tentando correr, ele tava cabeça baixa assim, ó, e não chegava, parecia que tava numa esteira. Então, assim, é preocupante a partida do Cuiabano. Mas, feliz porque o Paulo Henrique foi bem. Eu acho que o Paulo Henrique é um cara que tem que jogar, é um cara que marca bem, é um cara físico. E o Vasco precisa de jogadores físicos, porque o Adson não é, o Gomes não é. Inclusive, mais uma partida ruim do Gomes. Eu já falei aqui, com todo respeito, esse cara ser o nosso melhor jogador é o que preocupa.
É o que preocupa, gente. E hoje faltou. Não vou falar de Ryan. Não vou falar de Ryan. Tô falando assim. Faltou um cara pra chamar a responsabilidade, gente. Faltou. No caso do Cowboys ano passado, foi o Ryan que pegou a bola, saiu driblando 4, sofreu a falta, bateu rápido, e o Verret faz o gol. Mas eu digo assim, um cara, talvez o próprio Thiago Mendes. Enfim, jogo ruim, jogo muito fraco dos dois, e foi lamentável o que eu vi no Maracanã hoje. Bom, Léo Jardim. Vou dar 10 pro Léo Jardim, não tomou o gol, fez as defesas lá, ok. Paulo Henrique, nota 6, bem. A dupla de zaga do Vasco não teve culpa de nada, não fizeram nada de errado, nota 5 pros dois. Cuiabano, nota 3, partida muito abaixo. Jair, vou dar a nota da camisa dele. Nota 8 pro Jair. Eu gosto muito do Jair, gente. Vai ter um monte de liga aí. É lento, não sei o quê. Essa guerra eu nem entro mais. Eu nem entro mais. É Jair, camisa 8 do Vasco da Gama. Tietê, 3. Ramon Rick, é 0 pra ele hoje. Não tem pra onde correr. Desculpa, garoto, mas é verdade. Gomes, também achei mal na partida. 5. David, 3 pro David e Adson, nota 1. Dos que entraram, Nuno não fez nada, o Rojas não fez nada, Spinelli não fez nada. Quem mais? Pumita não fez nada. Quem entrou não fez nada. Foi um jogo muito vazio de 10. Pro segundo jogo, é o mesmo esquema. Eu acho que o Vasco deveria começar com Jair, Barros e o Thiago Mendes. Eu acho que era a melhor coisa que a gente poderia fazer. Mas eu acho que ele vai deixar um desses três no banco para ter uma carta pro segundo tempo, né? Enfim, lembrando que mata-mata pode ter disputa de pênaltis. E por mim iria pra pênaltis. Não tô falando porque me garantindo que vou me classificar. É pra me poupar de assistir mais 90 minutos desses caras. E foi difícil de assistir, gente. Foi bem difícil de assistir. Se inscreva no meu canal, deixe seu like. Comenta aqui o que vocês acharam da partida. Se vocês concordam comigo que foi uma partida tenebrosa. Que o futebol morreu. Mataram o futebol no Maracanã hoje. Valeu, rapaziada. Tamo junto.